Muito bom dia, sejam todos bem-vindos esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso tema vai ser Pilates versus qualidade de vida. Estou aqui com a Gabriela Rigon e com a Patrícia Bavaresco, do RB Saúde. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar a nossa manhã, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra curso de línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul. Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade aqui no programa. Prana Energia Vital, Centro de Terapias lá de Veranópolis. RP Mercados, no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. E a Objetivo Móveis sob medida, na Placidina de Araújo, aqui em Nova Prata, bem próximo aos bombeiros, você encontra uma esquina linda com móveis e decorações para a tua casa ficar um ambiente mais que especial. Então agora eu vou dar o meu bom dia às meninas que estão aqui comigo, a Gabi e Paty, sejam muito bem-vindas. Bom dia. É uma satisfação recebê-las. E hoje falando um pouquinho sobre esse assunto que vocês dominam super bem e vivem isso, e justamente chamar um pouquinho da atenção sobre a gente se manter em movimento. É um momento mais que importante para que a gente continue as nossas atividades de uma forma que seja com cuidado, mas que a gente possa manter a nossa saúde. A gente sabe que o exercício físico, ele é importante, ele é necessário. E hoje falando sobre o Pilates e como ele pode estar trazendo qualidade de vida para a nossa vida. E agora, meninas, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Patrícia, bom dia. Então, é um prazer muito grande estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre atividade física. Eu sou Patrícia Bavaresco, sou fisioterapeuta, trabalho aqui em Nova Prata há 10 anos, aproximadamente, e trabalho no RB Saúde, que é um prazer para mim. E eu me formei no IPA, em Porto Alegre, e depois fui fazer as minhas especializações fora do país, e voltei para Nova Prata, porque acredito que a gente fazer o nosso trabalho na cidade que a gente nasceu é um prazer. Porque a gente pode retornar também um pouco de qualidade de vida para as pessoas que vivem ao nosso redor. Então isso para mim é um prazer. E pode te ouvir quando tu dizes, eu tenho formações e tudo mais, e fui para fora e voltei, e dar essa oportunidade para o pessoal estar contigo, eu digo que bacana poder estar indo para fora, estudar, trazer conhecimento e dizer porque aqui é um grande lugar também para se trabalhar. Então, que bom, isso as pessoas merecem. Gabi, verdade. É um prazer estar aqui. Isso aí, Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Então, bom dia para todo mundo. Eu sou a Gabriela Rigon, sou sócia proprietária junto com a Patrícia do RB Saúde. E para nós estarmos aqui é fácil, porque a gente fala do Pilates e trabalha com o Pilates no dia a dia. Então, ambas trabalham com Pilates há mais de 10 anos. Então, faz parte da nossa rotina o Pilates, o método Pilates, a questão dos profissionais que trabalham com a gente, de lidar com alunos de todos os tipos de patologia. Então, para nós vai ser um papo bem legal e super tranquilo falar sobre esse assunto. Maravilha. E estamos super felizes de estar aqui numa segunda-feira ensolarada, né? Um dia lindo como esse, para iniciar bem a semana. Com certeza, é isso aí, Gabi. E agora, para a gente poder compreender, porque daqui um pouco quem está em casa e ouve falar exercício físico, não consegue fazer a distinção de vários tipos que existem. Quando eu vejo lá na RB que tem TRX, tem isso, tem aquilo, eu não entendo. Tipo, a gente que é leigo, a gente só diz assim, que legal, mas como será? E da mesma forma o Pilates, porque eu gostaria que vocês explicassem o que é realmente, como ele surgiu,
porque para a gente poder ter esse entendimento e dizer, poxa, é um exercício de alto impacto, baixo impacto, como é que funciona? Eu não sei. Então, gurias, Paty, por favor. Então, o Pilates, na verdade, é bem gostoso de falar sobre o Pilates, porque é uma atividade física que dá prazer e traz um bem-estar logo após a prática. Então, é gostoso de falar sobre isso, porque ele, na verdade, na verdade, o Pilates é um método de exercícios, tá, desenvolvido por Joseph Pilates, no século passado. Por isso que é denominado Pilates, porque era o sobrenome da pessoa que criou esse método, né? Antigamente, ele era conhecido como contrologia, porque ele tinha a ideia de desenvolver exercícios que fossem controlar corpo, mente e espírito. Então, são exercícios realmente que exigem controle, tanto do movimento, quanto controle mental, quanto controle espiritual. Hoje, a técnica evoluiu. Hoje, a gente não fala mais como método como fosse uma filosofia. Ele é, basicamente, uma junção de exercícios que fazem com que tu tenha os benefícios do método, da prática, sabe? Certo. Então, tu tem que fazer o exercício de forma controlada, de forma que tenha fluidez, sabe? Para ele te trazer todos esses benefícios. São N princípios que o Pilates desenvolveu para conseguir trazer esses benefícios para a gente. Por exemplo, o Pilates não tem exercícios que tenham impacto, sabe? Então, uma pessoa que tem um problema de, não posso fazer exercícios com impacto, é beneficiado com o Pilates, sabe? Independente Claro. de quem for, né, da faixa etária ou, enfim, dos problemas que tiver, sabe? Então, o Pilates, ele é bem geral. Ele pode abranger muitas patologias, muitas pessoas, muitas formas de fazer também, né? E os movimentos, então, Paty, eles são feitos de forma mais leve. É algo que, eu digo, claro, se põe peso, se trabalha, mas nada que a pessoa tem que exigir demais do seu corpo, que ela não vá, por exemplo, de diferentes faixas etárias, penso. Então, só para que a gente possa realmente deixar claro, o Pilates ele pode ser feito tanto de uma pessoa que está no início da sua vida até uma pessoa que já está com mais experiência. É algo que não envolve tanto impacto, então. Na verdade, é exatamente como tu comentaste. O Pilates, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Idosos, gestantes, crianças, jovens, adultos jovens, sabe, melhor idade, todos podem ser beneficiados. Porque o que o Pilates prima, na verdade? Prima pelo autoconhecimento, pela consciência do seu corpo. Então, a pessoa vai dar a ênfase naquele exercício conforme ela puder fazer isso, sabe? Então, quem tem, por exemplo, dificuldades de coordenação motora, vamos supor, uma criança, sei lá, que tem dificuldade em coordenação motora, ela vai aprender a fazer aquele movimento de uma forma mais eficiente possível, na sua forma. Então, não tem uma exigência, é muito forte o exercício para mim, por exemplo, vou fazer Pilates, mas eu não consigo porque é muito pesado. Não tem isso, porque o método ele se adapta à necessidade e à condição do indivíduo que está praticando. Tá certo. Sabe? Então ele é muito democrático. Não, porque a gente vê assim, ai meu Deus, eu tenho uma vontade de fazer um funcional, mas eu não consigo chegar na metade da aula, por exemplo. Sim. Porque daí é bacana tu ter exercícios que possam se adequar de acordo com a tua condição física e aos poucos ir melhorando a ponto de daqui um pouco estar fazendo outras atividades que também podem facilitar. E pensando nisso, Gabi, os benefícios para quem pratica o Pilates. Agora a gente já entendeu que ele é que qualquer idade, pode estar fazendo. E quais são os benefícios para as pessoas que fazem? Então, falar sobre os benefícios do Pilates, nós poderíamos passar a entrevista inteira falando sobre isso.
porque são inúmeros, tá? E como a Patrícia falou, para cada caso, cada indivíduo, ele vai ser benéfico para algum sentido. Depende da sua rotina de vida, depende do momento de vida que essa pessoa está, depende da sua necessidade, do seu objetivo. Ele vai ter benefícios. Com certeza, todos que estão ouvindo e nós aqui já fizemos alguma aula de Pilates, ou conhecemos alguém que faz Pilates, ou então fomos indicados por algum médico a praticar Pilates. Isso tudo porque ele tem benefícios para todo mundo, para qualquer um de nós. Então, resumindo os benefícios do Pilates, a gente pode dizer que um dos principais é o fortalecimento, tá? Diferente de que muitas pessoas pensam que o Pilates é só alongamento e mobilização, o Pilates trabalha muito o fortalecimento muscular. Em função disso, se tem uma melhora enorme na qualidade de vida e nos desvios posturais, que muitas pessoas procuram o Pilates em função disso, né? Lembra o Pilates com desvio postural. Então, o fortalecimento é um dos principais benefícios, além do aumento de massa magra, tá? Além do aumento da flexibilidade, da mobilização, que para todos é super importante. É benéfico na terceira idade, nos idosos, em função de trabalhar o equilíbrio, em função de aumentar essa massa magra, que é natural, que a gente vai perdendo com o envelhecimento. A partir dos 40 anos, a gente entra num processo de sarcopenia, que é a perda de massa magra, que é a perda de músculo. E com o Pilates, tu consegue manter, né? Com esses exercícios de fortalecimento, principalmente do core, que a gente chama a parte da região do abdômen, das costas e dos glúteos, a gente consegue manter essa força muscular. Então, benefícios do Pilates são diversos, tá? Para cada pessoa, ela vai se beneficiar em algum momento da vida, em algum sentido da vida. Sabe que enquanto tu falavas, eu acabo lembrando de algumas situações e questiono, porque justamente vocês estão aqui, a gente tem que aproveitar. Isso. Quando a gente pensa em faixas etárias que todas podem, e quando a gente pensa nos benefícios, até no início a Paty, ela deu um exemplo sobre até crianças que não tenham talvez a questão de motricidade, enfim, ou mesmo que ela desatenta aos movimentos e tudo mais. Quando pensamos nisso, desde crianças que têm o seu desenvolvimento muito rápido, e a gente vê que por vezes acontece a questão do desvio postural, enfim, como a gente pode beneficiar essas crianças, pensando em desde o desenvolvimento delas até, por exemplo, na questão do crescimento delas? O Pilates para criança é super importante. Os pais que puderem matricular seus filhos numa aula de Pilates estarão dando um presente para a vida toda. Porque é nessa fase de crescimento, de desenvolvimento, que a gente vai tendo essa consciência corporal, tá? Então, muitos pais, e é natural, e todas aqui já passaram por isso, alertam quando o filho está no celular, ou quando a criança fica jogada no sofá. Corrige essa postura, cresce as costas, olha para frente. Esses estímulos são, sim, importantes para a pessoa ficar na posição ereta e voltar à postura normal. Mas, sem o fortalecimento das regiões que se mantém a postura, essa criança, esse adolescente, não vai conseguir se manter por muito tempo. Sentado na sala de aula, que é uma cadeira um pouco desconfortável. Então, para que se tenha realmente um resultado nos desvios posturais desses adolescentes, dessas crianças, é necessário esse fortalecimento desde cedo. E que a criança tenha essa consciência, ela consiga se enxergar naquela posição. Porque alguém chamar a atenção de que ela está corcunda, ela não se enxerga daquela maneira. Então, o Pilates vai trazer isso com as aulas, com as posições dos exercícios, vai ensinar como ele deve se portar em cada postura, onde ele tem que botar força para se manter ereto, onde ele tem que botar força para jogar tal esporte, jogar futebol, como que ele tem que se comportar. Então, é fundamental o Pilates na infância.
Aproveitando, né, já que já puxei o assunto sobre questão de faixa etária e tudo mais, eu quero aproveitar e continuar e pensando, agora já tendo esse entendimento em relação às crianças, quando a gente começa, por exemplo, fase adulta. Nós temos pessoas que simplesmente sentam na frente do computador, passam o dia inteiro na frente de um computador, o trabalho é esse, sabendo que em dias frios, inclusive, a gente já vai ficando um pouquinho mais firme aí, já vai tendo aquela tensão, já vai tendo... E também outras pessoas que trabalham em questões mais pesadas do dia a dia, que é braçal, de uma forma mais braçal. O Pilates, para essas pessoas, pensando que, poxa, o dia inteiro elas estão daquela forma, como pode auxiliar para a vida dessa pessoa, para a melhor qualidade de vida dessa pessoa? Paty? Pensando assim, olha, Laura, na questão de como a pessoa se movimenta e como é o dia a dia dela, Sim. o Pilates vai se adaptar às necessidades desse praticante. Por exemplo, no caso de uma pessoa que fica no computador direto, sabe? A postura... Tem muita... agora já é mais passado, mas enfim, o passado recente tinha muitas LER e DORT, que são lesões de esforço repetitivo, sabe? Que tem muitas empresas trabalham com isso, é um empecilho pro empresário, porque os colaboradores sofrem muito com isso, porque ficam realmente na mesma posição, fazendo os mesmos movimentos. E isso gera inflamações, dores, desconfortos. E até isso continua, porque a pessoa tem que manter aquela posição, porque é inevitável, é o trabalho dela, é a função dela. E isso vai cronificando, a gente fala. Tipo, vai ficando cada vez pior, sabe? Então, a pessoa continua com aquele movimento e não cessa, vira um ciclo vicioso. A pessoa continua com dor, mas ela tem que manter aquele movimento, sabe? Então, o que o Pilates pode auxiliar para essa pessoa? Ela vai ter mais consciência de como ela deve se posicionar no seu trabalho. Às vezes, tem que modificar alguma coisa da mesa, ou a cadeira, ou a sua postura, ou botar uma almofadinha, ou um apoio para os pés. Cada caso é um caso. Claro. Mas isso a gente ensina no Pilates também. Como tu deve se posicionar? Observa a tua mesa de trabalho e o que tu pode modificar para poder ficar numa postura mais confortável, para não sobrecarregar os teus ombros, nem a tua cervical, nem o teu pescoço, sabe? Para que fique confortável. Então, o Pilates vai, além de fazer essa educação, ele vai ensinar o aluno a alongar a cada período do tempo, do dia. Então, o aluno vai saber como... O aluno, ou o praticante, ou o paciente, porque pode ser tudo. Pode ser aluno, pode ser paciente também. Então, vai ensinar como fazer o alongamento, vai ensinar como fazer o exercício lá na aula de Pilates, para fortalecer essa musculatura, para não ficar sempre caído, vamos supor, entendeu? No caso dessa pessoa que fique direto no computador. Então, tu vai ter força muscular para sustentar a posição, que era o que a Gabi estava comentando antes com relação às crianças, né? Porque para te sustentar uma posição, tu tem que ter força. Na musculatura eretora, por exemplo, que é uma musculatura que se ela não tiver forte, a gente não fica em pé. Porque nós temos a gravidade. Muito tempo que a gente fica até reto demais, para quem não é acostumado, começa a sentir pesar. Exato. Então, quem sabe... Tem que ter força. Certo. Então, o Pilates vai dar força para essa pessoa se manter. E ao mesmo tempo, além da força, tu também tem que ter a flexibilidade e tu tem que ter o alongamento para te sustentar isso por mais tempo, senão tu logo cai. Claro. Sabe? Então, o Pilates vai ensinar a fazer isso. Sabe? E aí a pessoa vai poder conseguir passar mais tempo do seu dia naquela posição com qualidade, sabe? Aí, claro, tem que fazer as manutenções, porque não existe mágica, né? Tem que trabalhar duro. Então, com certeza. Tem que fazer os exercícios. É isso, sabe? Aí. E a parte boa é que, poxa, tu já sabe qual é o teu problema. Isso. Eu fico o dia inteiro. Ou eu carrego o peso o dia inteiro. Enfim, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso relaxar daqui um pouco, o que o Pilates pode trazer de benefícios para que eu possa ficar melhor. Porque realmente, sair desse trabalho
é muito difícil, porque hoje todos têm um porém. Ou porque é de uma forma, ou porque é de outra forma, enfim. E todos vão criando seus poréns, né? E também nesse assunto sobre o tipo de trabalho, muitas pessoas confundem a força que se faz no trabalho em ser uma pessoa forte. Então, a gente recebe muitos alunos, muitas pessoas que deveriam ter começado antes em função de trabalhar com peso, de trabalhar no pesado, de carregar peso, de carregar a caixa, ou numa fábrica, fazer um movimento que faça de rotação, sempre aquele mesmo movimento e com peso. Então, não dá para confundir a força que se faz num trabalho com a força direcionada do Pilates. Nesse caso, o Pilates ele se torna um preventivo. Ele vai prevenir que essa pessoa futuramente, em função dessa sobrecarga no trabalho, tenha dores articulares, tenha um desvio, potencialize algum desvio postural que talvez essa pessoa já tenha. E vai ajudar que essa pessoa trabalhe por mais anos com uma coluna saudável. Que ela consiga trabalhar até a fase de envelhecer sem dor. E poder manter, tendo a mesma desenvoltura, tendo a mesma eficácia. Porque muitos já chegam no Pilates com essas dores, com essas queixas, com esse desvio já potencializado. Então, o Pilates, nesse momento, entra como uma reabilitação. Tu vai reabilitar esse trabalhador a ter voltar a ter as atividades de vida diária dele e o trabalho, tá? Conseguir manter o seu trabalho. Mas se a pessoa pensar, eu vou trabalhar no pesado, eu preciso me prevenir para não ter essas dores. Então, é sempre bom procurar antes um Pilates preventivo do que um Pilates de reabilitação. Com certeza. Gurias, o papo tá ótimo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo aos nossos patrocinadores. E a seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais, falando sobre Pilates e qualidade de vida. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre Pilates e qualidade de vida. Estou aqui com as meninas do RB Saúde, com a Patrícia Bavaresco e a Gabriela Rigon, que estão explicando a importância de a gente ter uma vida saudável combinada com o Pilates. Porque às vezes a gente tem essa dúvida do que é e dizer, sim, eu vou fazer Pilates, ou eu vou fazer academia, ou eu vou fazer, que até durante o nosso programa a gente vai entender se isso sim é escolha ou se são coisas que se complementam. Mas agora, falando sobre as faixas etárias, como pode auxiliar, e a gente já falou sobre crianças, falamos também no último bloco sobre pessoas que estão iniciando suas atividades no trabalho, que às vezes é ou muito na frente do computador, ou trabalhando com peso e tudo mais, como o Pilates pode auxiliar. E agora eu vou questionar, que eu digo que, para mim, eu sou muito... vou aproveitar com esse questionamento, que é sobre as gestantes. Que como pode auxiliar na vida de uma gestante o Pilates? A gente já compreendeu que ele seria para toda a nossa vida, mas em momentos específicos a gente se preocupa mais, parece, e a gente diz, vamos procurar uma salvação. Então, Gabi, como a gente pode ver o Pilates para gestante? Então, na gestação, tu já está sentindo isso, já tem experiência de outra, há muitas mudanças hormonais e esqueléticas mesmo, né, do nosso corpo. E o Pilates vem junto com as gestantes para amenizar os possíveis desconfortos que a gestação traz. Em função dessas mudanças, todas que foram citadas, além do centro da gravidade mudar, o Pilates vem com um reforço mais localizado na região pélvica, na região lombar, que é o que normalmente as gestantes têm mais queixas, né? Então, ele vem como uma questão de prevenção, essa gestante ter uma gestação saudável, sem dor e sem desconforto, e também para pós-parto, essa gestante ter consciência do seu corpo, as posições de amamentação, a sustentação, então bastante força nos ombros e nas costas para segurar o seu bebê. Então, ele contribui em todas as fases da gestação. Claro que, como qualquer outra atividade física que a gestante for buscar, na época de gestação, cada trimestre tem uma flexibilidade, tem que adaptar a aula para aquele trimestre da gestante. Então, não é uma receitinha de bolo que eu vou ter tais exercícios eu posso dar para essa gestante e tais eu posso dar para essa. Não. Cada caso é um caso, precisa de ter a liberação médica para fazer, tem que estar num estado de saúde bem, tá? Para poder praticar o Pilates na gestação. E obedecer esses trimestres, os exercícios que são importantes para cada fase. Então, vai chegar lá no finalzinho da gestação, a gestante não vai conseguir se posicionar e fazer vários movimentos que é do Pilates. Então, a gente adapta essas aulas para cada caso de gestante. Tá certo. Então, bacana também saber que tem toda essa outra questão, porque eu digo, é sobrepeso e é peito que cresce, é a barriga que cresce. Então, realmente, fica naquela situação de que fica
começam as dores. Então, por isso que fazer o Pilates provavelmente isso. seja... E também tem a parte emocional, né? Tem toda uma insegurança, uma incerteza, uma ansiedade na gestante, né? Então, o Pilates, além dessa importância que eu falei antes do fortalecimento dessas regiões, ele trabalha a parte cardiorrespiratória, que com a respiração, com os exercícios respiratórios, com a oxigenação do cérebro, ajuda a passar por essa fase mais tranquila. Certo. Então, isso não só para gestantes, como qualquer pessoa, tem essa contribuição, né, desses exercícios respiratórios. Para aliviar tensões, para pensar melhor. Então, um cérebro saudável comanda todo o nosso corpo, né? Com certeza. E partindo, então, da gestante, a gente vai para a próxima fase da vida, que é a questão depois de já sermos mais maduros, a gente entra na terceira idade, a gente entra em outras situações que também podem causar alguns reflexos justamente pela experiência que eu já não consigo mais abrir o meu braço como eu abria, eu já não consigo mais fazer alguma atividade que eu fazia. E como a gente pode compreender que o Pilates pode auxiliar as pessoas nessas questões, Paty? Sabe, Laura, que eu estava pensando agora sobre o que a gente sempre quer e projeta na nossa vida como futuro, né? Todas as pessoas, eu digo nós, porque eu penso assim, né, que a gente sempre quer pensar como estaremos no futuro, né? Então, além de tu começar com uma atividade física precoce para estar bem lá no futuro, que é fundamental no meu ponto de vista, quando o cliente e o paciente já está naquela faixa etária, ele já vem com experiências no seu corpo, né? Ele já passou por várias coisas que, tanto físicas quanto emocionais, quanto situações do dia a dia, que fazem com que ele tenha experiências e modelos, padrões de movimento no seu corpo. Então, o Pilates ele pode quebrar esses padrões de movimento, fazendo com que a pessoa melhore a função, sabe? Digamos, uma senhora, posso botar um exemplo? Claro. Digamos assim, uma senhora que, dona de casa, que já está na melhor idade e que sempre fez o serviço da casa, tá? Do lar. Ela cozinha, ela lava, ela passa, ela organiza a casa, ela organiza as atividades dos filhos, ela vai ao supermercado, ela faz inúmeras coisas. E ela sempre fez aqueles movimentos de, por exemplo, limpar o chão, varrer, da mesma forma. E aí, com o passar do tempo, ela vai tendo menos força muscular, porque a gente já viu ali que a Gabi já falou que tu vai perdendo massa muscular. Claro. E tu não repõe, porque não faz nenhuma atividade física. E às vezes até tu não tem um acompanhamento nutricional que possa acompanhar isso, né? E ajudar a prevenir essa perda, que ela é natural, a gente já sabe cientificamente. E aí, enfim, ela chega lá no final e ela tem muita dor nas costas. Ou tem muita dor na lombar. Ou tem muita dor no joelho. Então, o Pilates vai quebrar esse padrão de movimento, ensinando a pessoa a movimentar de maneira correta para diminuir aquela dor e conseguir fortalecer. Então, ela vai aprender a varrer certo. Como é que é varrer certo? Para cada um é de um jeito, claro, né? Uns giram o tronco, outros aspiram, outros, enfim, cada um vai achar a sua forma de se movimentar, mas que não produza dor no seu corpo, que é mudando o padrão de movimento, Uma sabe? situação que a Patrícia está falando aqui, dando o exemplo de uma dona de casa, eu digo, quantas com as pernas retas se abaixam para pegar né, alguma coisa no chão ou para limpar o chão, assim, e acabam, que dor nas costas, que dor nas pernas. Seria tão fácil se a pessoa tivesse a informação de educar o seu movimento e botar isso para automatizar, por exemplo, eu tenho que pegar uma caixa pesada do chão e tenho que botar no armário que é em cima, então eu me agacho, eu dobro os joelhos, eu pego essa caixa, eu trabalho com a força do meu abdômen e dos meus braços para levar. Eu não faço simplesmente assim, detona a minha coluna indo reta lá embaixo. Claro. Sabe? Então, isso faz com que a pessoa tenha a educação de como se movimentar para evitar lesões. Tu fortalece fazendo os exercícios que a gente propõe, né? E aí tu tem mais qualidade de vida. Tu consegue
inclusive, voltar aquele movimento que tu não conseguia mais fazer em função da idade, em função da falta de força, em função da falta de flexibilidade, enfim. E uma coisa que é bacana talvez estar comentando, Patrícia, e eu vou dar um abraço para minha mãe, que ela justamente ela diz: "Não, Laura, eu preciso fazer porque eu preciso me manter em movimento". Ela diz fazer em casa, por exemplo, as atividades. Eu digo: "Mãe, vai levantar isso para quê? Vai fazer isso para quê?". Ela diz: "Porque eu preciso me manter em atividade". Mas às vezes, o manter em atividade é fazer aquelas coisas, talvez se judiando mais. Então, é uma situação que a gente pode parar, pensar. Isso, porque são coisas que podem prejudicar ao invés de auxiliar. Compreendo que sim, as pessoas elas dizem, não, eu preciso continuar o meu movimento. Óbvio, com certeza. Mas legal pensar no Pilates e dizer, ele é um auxílio para que a gente possa estar fazendo as nossas atividades, continuando as nossas atividades, mas talvez com uma postura melhor, que pode vir realmente a auxiliar e sim ver essa questão de dizer, cuidado como você faz os seus movimentos. Exato. É isso aí. Eu acredito que, por exemplo, agora falando de gestantes, né, e de idosos, chega uma fase da vida que a gente quer ficar bem para ser mãe, né? Ficar bem saudável para poder gerar uma vida, que essa vida seja maravilhosa. E também, na questão do idoso, ficar bem porque eu preciso cuidar dos meus netinhos. Então, eu quero brincar, eu quero estar bem para também aproveitar a vida de uma forma que tenha qualidade. Então, o Pilates pode dar isso, sabe? Tá certo. Ele promove essa educação, essa força, essa flexibilidade, e tu consegue fazer os teus movimentos de uma forma mais adequada, digamos assim. Com certeza. Muito bom. Legal. Gurias, agora nós vamos só dar uma pausa, porque estamos com o Thiago Zilli no Estúdio 1, onde ele está preparando o nosso Expresso Meio-Dia. E quais as manchetes de hoje, Thiago? Bom dia! Muito bom dia, Laura, bom dia para a Patrícia e também bom dia para a Gabriela. Os destaques do Expresso Meio-Dia de hoje na região ficam por conta de que Nova Prata decreta luto oficial de 3 dias pela perda do secretário municipal Carlos Alberto Casanova, popularmente conhecido como Caio. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o plantio da área de trigo já atinge 75% das lavouras programadas e também o aeroporto Salgado Filho está fechado nesse momento para pousos devido ao excesso de neblina na capital dos gaúchos. Nas informações do Brasil e em Brasília, a Câmara analisa essa semana a proposta de emenda à Constituição que fala sobre o voto impresso. E nos destaques internacionais, diretamente de Londres, Boris Johnson afirma que os britânicos devem aprender a conviver com o coronavírus no mesmo ato em que ele ergue as últimas barreiras de restrição aos londrinos e demais cidadãos ingleses. Sendo esses os principais destaques, eu desejo um ótimo programa para vocês e a todos que quiserem, Expresso Meio-Dia, logo mais aqui na Conecta Mais TV. Muito obrigada, Thiago. E agora nós seguimos com o programa Algo a Mais. E a gente acabou já falando um pouquinho sobre todas as questões de como o Pilates ele pode sim ser benéfico para a sua vida. E agora eu vou questionar as meninas sobre como a gente pode praticar o Pilates. Claro que sempre com profissionais, mas existem vários tipos, existem com aparelhos, sem. Então eu gostaria que elas explicassem para nós um pouquinho. Patrícia. Sim, Laura. O Pilates, ele é um método que ele vai trazer os benefícios que nós já citamos aqui anteriormente. Mas a gente pode pensar também que ele pode ser feito em aparelhos, né? Temos vários aparelhos de Pilates que não são máquinas, porque as máquinas a gente põe na tomada, né? A gente liga na tomada e ele liga, por energia, né? E os aparelhos de Pilates, eles só vão se movimentar se tiver uma pessoa ali em cima, puxando, movimentando, abrindo, sabe? Aumentando a pessoa
ela é responsável por fazer aquela máquina se movimentar. Diferente de um equipamento que tu liga na tomada, tu vai lá e caminha numa esteira, sabe? Então, o Pilates, ele é feito dessa forma, com aparelhos. Também pode ser feito no solo, sem nada, só a pessoa, o peso do corpo da pessoa em movimento. Também pode ser feito com acessórios. Agora que o Pilates contemporâneo tem acessórios como bolas, bandas elásticas, rolinhos, tem vários pequenos acessórios que compõem também a prática do Pilates. Mas mais importante do que os formatos de aulas, né, é importante a pessoa provar aquele método para saber se ela se adapta a isso. Porque, vejamos, a gente não tem contraindicações no Pilates. A contraindicação vai ser a pessoa não se adaptar àquela forma de fazer o exercício. Então, se a gente, como ele é bem amplo, modificando a forma de fazer o movimento, talvez a pessoa se adapte, sabe? Porque no fim das contas, tem que haver um fortalecimento, tem que haver uma fluidez, tem que haver uma flexibilidade, né? Que é o que a gente almeja, que a pessoa se sinta mais confortável, né? Tenha mais qualidade de vida. Então, a forma de tu fazer o Pilates, seja ela no solo, nos aparelhos, com acessórios, ela vai ser muito mais importante a pessoa saber qual é a forma que ela se sente melhor, do que efetivamente se é melhor em solo, é melhor em aparelhos, porque, na verdade, se completam. São formas de fazer que se completam. Com certeza. E essa questão, existe, por exemplo, alguma contraindicação para fazer Pilates? Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca fiz nenhuma atividade física. Existe, talvez, alguma contraindicação para o Pilates? Então, a contraindicação ao Pilates é o indivíduo não gostar daquela atividade. Não se adaptar àqueles movimentos, sabe? Isso é uma contraindicação, porque não há contraindicações. Certo. Todos podem fazer, mas a gente também não pode forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer e que ela não gostou de fazer, porque ele só vai trazer benefício se ela tiver prazer em desenvolver aquilo. Com certeza. Né? Então, não há contraindicações. Então... Algumas pessoas podem não... eu fiz Pilates... Porque acontece no nosso dia a dia, né, Gabi? A pessoa chegou lá e disse assim, não, eu já fiz Pilates e pra mim não deu certo. Não fiquei bem, começou a me doer mais o pescoço do que normalmente. Então, pra mim, não funcionou. Acho que pra mim não é bom. Pois é, então, pode ser várias coisas. Pode ser que a forma que o instrutor dava a aula, os exercícios, não era legal para aquela pessoa, né? Então, pode trocar de estúdio, pode trocar de professor, pode trocar de... eu faço solo, faço aparelho, enfim. Pode ser que a pessoa realmente não goste de se movimentar e não queira também melhorar, porque às vezes as pessoas... É confortável se vitimizar. Com certeza. E também pode que aquele exercício específico que ela fez naquele determinado dia não seja tão adequado para ela. Então, tem que haver também uma flexibilidade entre o praticante e o instrutor para adaptar tudo isso. Porque não é uma forma, uma receita de bolo, como a Gabi comentou. É simplesmente cada caso é um caso. E aí a gente tem que estudar o caso da pessoa, qual é a necessidade, como ela encara o exercício, porque ele é corpo, ele é mente e ele é espírito. Tá certo. E quando eu te ouço falar sobre adequar a atividade para cada pessoa, porque até é legal falar que tem os equipamentos, tu pode fazer sem nenhum equipamento e tu pode fazer com alguns outros acessórios. Então, aqui um pouco para quem não tem o conhecimento, nunca fez, tentar experimentar as formas e também imagino que vocês já não vão dizer, nossa, já pega aqui 15 quilos e já vai levantando, que eu já imagino que não seja essa questão, né? Então, é legal também como vai ser conduzido esse trabalho, Gabi. Por isso que é muito, muito importante que se faça uma avaliação antes desse aluno. Não dá para a pessoa se matricular numa aula de Pilates, ir lá e fazer Pilates num grupo ou que seja individual sem conhecer o histórico dessa pessoa.
Então, primeiramente, a primeira coisa que se faz é marcar uma avaliação. Nessa avaliação, o instrutor, o professor vai conhecer essa pessoa, avaliar elas em alguns movimentos testes, que a gente chama, sobre a flexibilidade, sobre a força, sobre a coordenação. Conhecer as características dessa pessoa, para a partir daí poder guiar essa pessoa para o melhor trabalho, para o melhor tipo de aula, para o melhor estilo de Pilates. Porque muitas vezes que é errado a pessoa procurar o Pilates já quando está com a dor. E o meu médico me mandou fazer Pilates porque eu estou com dor nas costas. Então, isso é super comum, é diariamente isso. E para essa pessoa que está com um desvio postural mais grave, talvez seja necessário, antes de ingressar numa turma de Pilates, fazer alguma reabilitação na fisioterapia. Então, com essa avaliação, a gente consegue guiar essa pessoa para o melhor tratamento. E a gente sempre diz que o Pilates não são sessões, né? A gente não pode pensar, eu vou fazer Pilates para minhas dores nas costas, então 10 sessões eu vou estar curada da minha dor. O Pilates é uma modalidade que a pessoa tem que escolher para fazer o resto da vida, né? Então, eu sou pilateiro, eu pratico Pilates. Então, não são em 2, 3 meses, não tem como dizer que a pessoa vai melhorar daquela dor fazendo tantas sessões ou tantos meses de Pilates. Isso é fundamental que a pessoa já comece com essa consciência. E sempre melhor para nós que trabalhamos com isso é receber alunos que pensam na qualidade de vida e na prevenção dessas dores. Então, com certeza o resultado é muito melhor, porque essa pessoa vai passar a sua fase de envelhecimento saudável, sem queixas de dor, né? Então, a gente frisa bastante nisso, inclusive nas outras modalidades que nós temos lá no RB, de pessoas que já têm queixas, de fazer o Pilates junto, de complementar com o Pilates. Porque ele é a base de qualquer outra atividade física que tu for escolher. Se tu quiser praticar um vôlei, se tu quer só correr, quer andar de bicicleta, que agora tem os ciclistas que está super em alta, o Pilates vai te ajudar nesse esporte que tu escolher. Vai auxiliar e vai ter a manutenção do teu corpo para praticar aquele esporte. Com certeza, bacana saber tudo isso, que a gente acaba tendo como talvez algo que vem para ajudar a ter menos dor, isso e aquilo, e a gente acaba levando como um tratamento e não como algo que a gente precisa para a vida. Tá ótimo. Meninas, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais, falando sobre Pilates e qualidade de vida. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista,
em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre Pilates e qualidade de vida. Estou aqui com as meninas do RB Saúde, a Patrícia Bavaresco e a Gabriela Rigon, falando um pouquinho sobre realmente como o Pilates ele funciona, como ele precisa ser visto e qual é a importância para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E pensando nisso, por vezes a gente acaba fazendo escolhas. E realmente, eu tô dentro dessas pessoas e é por isso que eu quero ouvir essa explicação. Que a gente acaba optando ou fazer um tipo de exercício físico ou Pilates. Por exemplo, ou eu vou dançar ou eu vou fazer Pilates. Ou eu vou fazer um TRX ou eu vou fazer Pilates. Ou um funcional, ou vou correr, enfim. E, Gabi, antes foi falado alguma coisa assim, uma pinceladinha. Mas, realmente, como a gente precisa pensar quando a gente vê o Pilates como base dos outros exercícios? Então, primeiro a gente tem que saber que nenhuma atividade substitui a outra, tá? Então, eu não posso substituir a minha academia, a minha aula de treinamento funcional, o meu cross, as minhas caminhadas, a minha hora que eu vou pedalar pelo Pilates. Na verdade, eles são complementares. Tá? Antes a gente já iniciou falando um pouquinho sobre isso, que o Pilates ele é base para qualquer atividade e realmente eu reforço isso, de que tu vai potencializar qualquer outra atividade que tu fizer praticando Pilates. Mas a grande diferença desse tipo de atividade, como a musculação, muita gente confunde ou escolhe. Ou eu faço musculação, que entra o personal, que entra treinamento funcional. Enfim, ou eu faço esse tipo de atividade, ou eu faço Pilates. A grande diferença disso é que nessas atividades, nesses exercícios de musculação, enfim, o objetivo principal é a hipertrofia, né? Então, se trabalha com grandes grupos musculares, com aumento de carga progressiva, para ter um aumento de massa magra, né? Isso no geral. O Pilates, por sua vez, ele trabalha o reequilíbrio do corpo. Tá? Ele trabalha sim a definição muscular, ele consegue definir a musculatura em função de ter fortalecimento, né? Nos exercícios, serem exercícios de força, porém ele não tem aumento de carga, né? Então tu vai evoluir muito no Pilates, a gente começa no iniciante, vai para o intermediário, vai para o avançado, mas tu vai evoluindo o movimento, vai dificultando esse movimento. E não a carga que tu coloca nesse movimento. Então, a grande diferença é isso, tá? Que muitos procuram a academia por ter esse objetivo. E também é fake vender o Pilates como um exercício de emagrecimento e de ganho de massa magra, sabe? Tu lê em algumas revistas, algumas postagens, você vai emagrecer praticando Pilates. Qualquer atividade que tu for escolher praticar, qualquer exercício físico que for fazer, vai ter perda calórica, né?
vai ter liberação de vários hormônios que são importantes para o nosso bem-estar, né? Dopamina, serotonina. Então, isso, qualquer atividade que tu for escolher, tu vai ter esses benefícios. Porém, não é um objetivo principal do Pilates o emagrecimento e o ganho de massa. Tá? O ganho de massa sim, mas não com aumento do volume da massa. Né? Então, uma pessoa que... Eu quero um homem que quer ficar bombado, que quer ter os músculos lá grandes, peitoral, bíceps. O Pilates ele não vai auxiliar esse objetivo. Porém, se ele praticar o Pilates e trabalhar e fazer exercícios de musculação, de hipertrofia, ele vai ter um resultado melhor. Porque ele vai ter a postura melhor para executar os exercícios, ele vai ter uma respiração controlada para conseguir aumentar mais a carga. Ele vai ter menos chances de lesões. Então, as meninas que agacham super bem com peso, que fazem esses exercícios, se elas tiverem essa consciência da respiração, da postura, da onde concentrar a força, que o Pilates traz, elas vão ser muito beneficiadas. Elas vão potencializar esse resultado. Então, não se escolhe uma modalidade, tá? O ideal é fazer 2 modalidades, que seja a sua caminhada e o Pilates, que seja um treinamento funcional e o Pilates, mas fazer junto. Não tem como optar só pelo Pilates. Muitas pessoas optam pelo Pilates por falta de tempo, por ser uma atividade mais completa. Porque em 1 hora de treino, você trabalha desde a respiração, que é importante, como o fortalecimento muscular. Né? Então, às vezes, a pessoa não tem tempo de praticar outras atividades. E aí, opta em fazer só o Pilates. Mas nenhum substitui o outro. Um não substitui o outro. Bacana. É bom ver a partir desta visão, dessa colocação, porque justamente, por mim, o que talvez seria o meu objetivo, eu diria, eu quero emagrecer, então eu vou fazer alguma coisa que, né, um funcional, alguma coisa dessa forma. Mas a gente não tem essa visão de que quanto a gente poderia estar sendo beneficiado tendo um reforço muscular para tal atividade. E como o meu corpo poderia funcionar melhor naquela outra atividade. Então, isso é fantástico. Laura, posso interromper um pouquinho? Assim, complementando só o que a Gabi falou e também o que tu comentaste agora, que para a gente ter essa visão que está muito em voga e é a forma com que a gente trabalha hoje lá na RB, que é a forma multiprofissional, sabe? Então, assim, se tu tiver o acompanhamento de vários profissionais, o teu resultado final fica muito melhor. Se o teu médico te encaminha para o Pilates, tu chega no Pilates, tu tem algumas necessidades de problemas, tenho um problema na coluna, eu quero ter mais flexibilidade no meu corpo, e meu médico me mandou fazer Pilates. Mas eu também tenho necessidade de emagrecer um pouquinho, porque eu estou com sobrepeso, daí também me machuca o meu joelho, então são várias necessidades. Se a gente começar a pensar que um trabalho multiprofissional, ele chega no resultado muito mais rápido e com maior eficiência, esse é o sucesso, claro. Sabe? Porque aí tu chega lá, por isso que a gente faz essa avaliação, avalia qual é a necessidade da pessoa. Teria que ser isso, sei lá, faz o planejamento de tratamento. Tá? E aí, trabalha com as multiprofissões. Eu preciso emagrecer, bom, então vamos lá ver o que a Nutri vai indicar para te ter a perda calórica, para te ver o que tu precisa ingerir. Então eu tenho uma dor nas costas. Bom, então vamos falar com a fisioterapeuta para ver o que ela pode ajudar para te diminuir essa dor, para te começar a pegar mais peso, para te poder ter mais força, para te fazer aquele exercício que tu precisa, aquela tua atividade do teu dia a dia. Certo. Sabe? Então, esse trabalho multiprofissional, que é o que nós temos lá na RB, facilita muito a vida, porque aí tu direciona e as chances de erro são bem menores, porque várias cabeças pensam melhor que uma. Bacana. E, Patrícia, agora te ouvindo falar e dizendo não, porque nós temos, e realmente, para que a gente possa conhecer um pouquinho da estrutura do RB Saúde, o que realmente a gente encontra lá? O que vocês oferecem? Então, isso é bem legal de falar, porque nós temos vários serviços, o RB Saúde oferece. Serviços de fisioterapia, serviço de nutrição,
psicologia, temos Reiki e reflexologia. Temos, Gabi, não me ajuda a me esquecer. Massoterapia. Tem massoterapia. Tem treinamento funcional, pilates, personal. Isso. O que mais? Isso aí. É isso aí. Fechou. Então, e dentro do treinamento funcional, que hoje está bem em alta, né? E tem bastante procura, a gente trabalha com modalidades. Então, antes tu falou do TRX. Isso, eu não sei nem... Postam muita coisa, eu acho tudo muito legal. Então, é bem legal mesmo. Então, dentro do treinamento funcional, nós temos aulas que é com fita de suspensão, que é o TRX, que são acessórios dessa marca. Então, tem o hip training, tem os sandbags, que é um tipo de modalidade. E também uma sala convencional, que a gente chama de treinamento funcional, que são pesos, acessórios e equipamentos que a grande maioria já conhece. E além disso, a gente tem uma sala exclusiva para treinamento de personal, para uma pessoa que que tem um objetivo específico, né? Eu quero, que nem a gente estava falando antes sobre a hipertrofia, eu quero ganhar massa. Então, tem essa sala, tem esse profissional que trabalha bem para o objetivo desse aluno, né? Com certeza. Gurias, eu tava vendo aqui, na realidade eu entrei no Facebook aqui da Conecta e tem muita gente mandando abraços para vocês e dizendo que a equipe é ótima. Então a Isabel Rosinha, a Sandra Collet, a Raimondi, aqui vamos ver a Daila Sequim, a Kátia Petterli, aqui tem vários comentários, então depois as meninas vão ler com calma, elas entram na nossa live e vão dar uma lida. Pessoal, muito obrigada, um abraço a todos. E também gostaria de mandar um abraço a todos que estão pelo YouTube, pelo canal 8 da Dilnet, também, para quem está assistindo. Então, nós ficamos muito felizes com todos esses comentários. E meninas, então, a gente podendo ter toda essa ideia que vocês nos trazem de como é importante, sim, fazer atividade física. A princípio, se você já faz uma caminhada, que já é uma atividade física, daqui um pouco começar um pilates para dar aquela reforçada, daqui um pouco passar para alguma coisa que tu sinta necessidade de talvez uma atividade um pouquinho mais com movimento, enfim. Mas o bacana é saber, né, e a partir desse programa, saber como o pilates funciona e que sim, ele vem para auxiliar todo o restante das atividades que tem, é bacana. Então, o que mais podemos pontuar nessa manhã, Patrícia? Então, eu gostaria de deixar um convite, na verdade, mais do que tudo, para que as pessoas façam atividade física, independente do tipo de atividade física. Porque a gente sabe que a forma com que a gente vive a vida hoje, ela vai refletir em como será a nossa vida no futuro, né? Com certeza. Então, se a gente puder colocar uma atividade física na nossa vida, possivelmente, num futuro, a nossa vida ela vai tendo mais qualidade, né? Porque é um processo cumulativo, é um processo de aprendizagem, é um processo de mudanças benéficas, né? De menos ansiedade, menos dores. Então, eu vejo que o futuro, ele é sempre... A gente sempre quer almejar coisas, né? Sim. Então, se a gente começar a fazer hoje, possivelmente, no futuro, a gente vai estar muito melhor, né? E como é triste, gurias, falando, quando se fazia alguma atividade, eu digo, gente, eu sou nova, mas mesmo assim já passo por essas coisas. Pá, eu sempre fiz isso. Como eu já não faço mais, assim, como já dói para fazer tal movimento, tal. Então, como é bacana ter esse entendimento de dizer, vamos começar agora, que é para justamente a gente não começar a limitar os nossos movimentos. E a atividade física, o exercício físico, a gente sempre diz que é o primeiro passo, tá? Para uma vida saudável. Se tu inicia um exercício físico com prazer, se tu se encontra na atividade física, seja ela qual for, consequentemente, tu vai levar uma vida mais saudável e os teus familiares, as pessoas que tu convive também. Porque praticando uma atividade física, você vai querer se alimentar um pouco melhor, vai querer se hidratar,
tomando mais água. Então, é uma bola de neve. Então, o primeiro passo é se matricular, é começar uma atividade física. E não pensar, mas eu tô parada há tanto tempo, então eu vou deixar mais um pouquinho, vou esperar essa pandemia passar, sabe? São desculpas que a gente se dá. Com né? certeza. Então, eu tô rindo porque é exatamente essa. E é isso, sim. Então, quando se inicia, é inevitável que se pense, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei antes? Então, comece agora, sabe? Se informe sobre as atividades físicas. Teste. Hoje tem aula experimental de diversas modalidades. Então, vai lá, experimenta, vê se encaixa em alguma atividade para levar como uma rotina isso, né? Para ser do seu dia a dia. E para virar uma coisa prazerosa, né? Para a atividade física ser um momento de prazer do seu dia, de desopilar. Principalmente no momento que a gente que está vivendo, né? Cheio de insegurança, incerteza. Atividade física, esse bem-estar que a atividade física promove, vem para ajudar, vem para tranquilizar, né? Para a gente levar toda essa fase que está difícil para todo mundo mais leve. Com certeza. Então, não é desculpa essa de esperar a pandemia passar, porque, bem pelo contrário, uma pessoa que está bem fisicamente passa muito melhor caso for infectado, enfim. É isso aí. A gente tem que se colocar na agenda. Com certeza. A gente tem que se colocar lá na agenda, né? Isso aí. Para poder fazer tudo. E que faça parte da nossa vida, porque eu digo, é muito fácil a gente começar alguma coisa e já desistir também. Exatamente. Né? Então, ter aquela questão de vou começar, mas eu vou me obrigar, e nem que seja, eu vou iniciar uma coisa e depois, vou me adequando, mas eu sei que a minha atividade, ela precisa estar presente na minha pela minha saúde. É isso aí. Gurias, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz em poder receber vocês essa manhã e falando sobre um assunto que é tão importante, a saúde. E todo mundo, imagino que quando ouve falarem o que pode ajudar na tua saúde, já para. Pera, o que eu posso estar fazendo para que a minha saúde esteja cada dia melhor? Então, isso é um papo que valeu muito a pena. Agradecendo as meninas que estão aqui, quero agradecer a você que está em casa, nos acompanhou nessa manhã, e a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Um abração a todos e até amanhã, terça-feira. Fiquem com o Expresso Meio-Dia.